O relator do projeto que muda a lei do impeachment no Senado Federal, o senador Everton, ele deve alterar a previsão de votação para começar o processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem está com a gente ao vivo agora, direto de Brasília, é a Rani Veloso, que vai trazer os detalhes. Oi, Rani, bom dia. Fala pra gente a estratégia que o senador vai fazer agora nos próximos dias. Bom dia, Márcia, a você, ao Roberto Nonato e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, é isso. O relator, o senador Everton Rocha, ele já está finalizando o seu parecer, que deve ser protocolado na Comissão de Constituição e Justiça na próxima segunda-feira. E com essa finalização, a gente vai ver aí as mudanças também em relação ao projeto inicial que foi apresentado por Rodrigo Pacheco. Dentre elas, chama a atenção o fato do relator contemplar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, responsável por essa decisão liminar nesta semana, que muda as regras para o processo de impeachment. O que o Everton está acatando? Que ao invés dos votos mínimos para a abertura do processo de impeachment no Senado Federal, que atualmente são 21 votos mínimos, desde que 41 senadores estejam presentes na sessão no plenário, ele acolhe para 2/3, exatamente como prevê a decisão de Gilmar Mendes, o que significa que para a autorização ou não de um processo de afastamento são necessários 54 votos favoráveis. Além disso, o relator também denomina ali quem é que pode fazer o pedido de impeachment. Na decisão de Gilmar Mendes, a gente lembra que ele atribuiu apenas à Procuradoria-Geral da República. O Everton Rocha já abrange esse leque de possibilidades, prevê que qualquer cidadão pode fazer esse pedido, desde que coletivamente, com 1% de assinaturas do eleitorado brasileiro, além de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil também poderá fazer esse tipo de pedido. E uma coisa muito importante que vai vir nesse parecer é o prazo para que os presidentes da casa analisem os pedidos de impeachment. Atualmente não há prazo. Eles recebem e podem deixar simplesmente esses projetos, esses pedidos, na verdade, engavetados. Agora, de acordo com o parecer de Everton, 15 dias será o prazo máximo para um presidente deliberar se aceita ou não os pedidos. Por quê? Porque o presidente da Câmara é responsável por aceitar os pedidos de impeachment do presidente da República e o presidente do Senado de ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, no Senado, cerca de 100 pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, e a maior parte, mais da metade, são contra o ministro Alexandre de Moraes, o relator da tentativa de golpe. Bom, eu conversei também com o senador Everton Rocha ainda ontem, e ele, inclusive, fez um apelo ao Supremo Tribunal Federal para que suspenda o julgamento previsto para iniciar no plenário virtual no próximo dia 12. Ele disse que, assim, o Congresso teria tempo para legislar sobre o tema e entregar até o primeiro semestre do ano que vem uma legislação atualizada. Ele também me confirmou que deve se encontrar com o presidente Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com quem Lula teve ali uma relação estremecida nos últimos dias por causa da crise em relação à indicação de Jorge Messias, a qual o Everton Rocha também é o relator. Então, esse tema também deve entrar neste encontro. Então, a gente vê aí o Everton Rocha fazendo acenos. É a estratégia que você perguntou, Márcia. Ele não flexibilizou tanto, mas também atendeu ali pedidos do ministro Gilmar Mendes, que defendeu que o Congresso legislasse sobre o tema. Volto com vocês. Obrigada, Rani Veloso, pelas suas informações. Vamos chamar agora os nossos analistas, o Acácio Miranda e o Zé Maria Trindade. Zé, essa decisão do Gilmar Mendes deixou mais evidente a crise entre os poderes, né? Lembrando que essa decisão ela é provisória. Como a Rani comentou, ela vai ser colocada ainda para votação dos ministros. Mas Flávio Dino, por exemplo, já se colocou a favor, ao lado de Gilmar Mendes. Você acredita que os outros ministros também devem ir nesse sentido? Pois é, ninguém acredita que o ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, que tem uma grande experiência, tenha acordado de manhã e tomado essa decisão. Eu vou ali tomar essa decisão. Não, ninguém dá o direito da inocência a um ministro com essa qualidade, com esse tempo
de serviço no Supremo Tribunal Federal. É evidente que ele conversou com líderes e conversou também com colegas do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Congresso está devendo uma legislação mais completa, fechada, sobre o processo de impeachment. Eu me lembro que na primeira análise de um impeachment do Collor, os deputados descobriram que não existia lei regulamentando. Foram atrás dessa lei de 1950. E aí os presidentes da Câmara e Senado fizeram a interpretação, e essa interpretação é que vale até hoje e já se viu para 2 impeachment, né? Collor e Dilma Rousseff. Pois bem, isso aí traz uma fragilidade muito grande, uma fragilidade jurídica. Houve várias tentativas de se fazer uma regulamentação longe de qualquer processo. A ideia é o seguinte: nós não sabemos qual será o próximo presidente ou ministro a ser alvo de um processo de impeachment. Vamos regulamentar independente. É o ideal. Não próximo de um processo de impeachment, e aí a regulamentação fica tendenciosa. Mas no Congresso tudo funciona aos solavancos. E essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela é muito bem-vinda no sentido de fazer o Congresso aprovar uma lei regulamentando o impeachment. Não é só de presidente da República, mas também ministros do Supremo Tribunal Federal e de autoridades. Veja bem, é usada essa lei de 1950 como base para um processo de impeachment de ministro do Supremo. Para deputado, para presidente da República, é preciso passar primeiro pela Câmara para definir se abre ou não o processo. Abrindo o processo, não acontece nada com o presidente. Vai para o Senado, que o Senado é que faz o julgamento. Se o Senado aprovar a abertura do processo, aí o presidente da República será afastado por 180 dias. E aí presume-se que no Supremo é a mesma coisa. Então, se houver a abertura de um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, automaticamente ele fica suspenso por 180 dias, à espera do resultado do Senado. Então, abrir um processo de impeachment de um ministro do Supremo não pode ser uma coisa banalizada, porque suspende a atividade dele. Então, diante desta crise, pode ser que agora o Congresso Nacional produza uma lei regulamentando o impeachment de presidente da República, ministros do Supremo e autoridades. O Congresso tem que ter essa autonomia. Senhor, é por aí, e acho que esse é um dos pontos importantes. A impressão que dá tal volume de pedidos é que há uma banalização do pedido de impeachment. Dá para encontrar aí um ponto de equilíbrio e possa vir esse ponto de equilíbrio exatamente do Congresso Nacional? É exatamente esse o ponto e é exatamente essa a esperança que nós temos em relação ao Congresso Nacional. Vou até contar uma história pessoal que eu tenho com essa lei. Eu sempre gostei de política, então desde a faculdade, desde o meu TCC da faculdade em 2005, passando por especialização, mestrado, doutorado e no pós-doc, eu sempre falei sobre a lei de crime de responsabilidade, sempre estudei essa lei. E ela tem 75 anos de idade, ela perdurou toda a ditadura militar e quando nós tivemos em 88 uma Constituição democrática, diversas das previsões desta lei não condiziam com a nossa Constituição. E todas as vezes que eu começava a estudar essa lei, um dos meus orientadores sempre vinha e falava: Cássio, tem certeza que você quer estudar isso? É uma lei antiga, ela vai ser mudada no Congresso, tem um projeto no Congresso. Fato é que foram mais de 20 anos estudando e esta lei não veio. E agora, por conta da pressão política que a gente vive, o Supremo foi instado a se manifestar e o ministro Gilmar, decano, tomou esse posicionamento que muito provavelmente será seguido pelos demais. Mas eu dei toda essa volta para falar o seguinte: o Congresso teve minimamente 37 anos desde a vigência da Constituição para mudar esta lei e chegar a um entendimento razoável. Não é aceitável que a esta altura do campeonato os parlamentares se manifestem contrariamente à posição do ministro se eles se omitiram durante todo este tempo. Então, se há uma imperfeição, se há um problema a ser corrigido, a oportunidade está aí. E essa é
a esperança que a população tem, que eles cheguem a bom termo, entendam as circunstâncias que nós estamos vivendo e tragam uma legislação que responda aos anseios da população, mas, obviamente, não torne algo banal o impeachment de qualquer autoridade da República.